Olá, meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal Xpruc Assombrades. Sou eu na versão Mussum dos Trapalhões. Bom, de novo, a gente aqui com senso de humor aguçado. Eu estou com a minha Lilo. Olha lá, o pessoal ali. Olha ali. Oi, bom. A Lilo tá aqui comigo. Por isso que eu tô um pouco afastado da câmera, porque ela tá fazendo bagunça aqui comigo. Ela tá curiosa, quer saber o que eu tô fazendo, com quem eu estou falando. E hoje, segunda-feira, é um dia da gente fazer um programa de cachorro, não é mesmo? Vamos fazer um dog show? Não, tio Spook, segunda-feira é um dia da gente trazer respondendo aos inscritos, tio. Quero minha resposta, cadê? Eu perguntei, cadê o cão que botou pra nós beber e o senhor até agora não me respondeu. Pronto, Lila, assim você pode ficar aqui na mesa comigo. Ela tá no meu colinho aqui, ela tá cheirando as coisas da mesa, quer brincar, tá carente. Lilo, vamos fazer junto aqui? Vamos? Ó o pessoal aqui querendo... cadê? Dá pra ver? Não dá pra ver. Ó, tô aqui. Tadinha. Ela dormiu o dia todo e agora ela tá carente. Quer brincar um pouquinho. Mas vamos lá, Lilo. Lilo, hoje é respondendo nos scribes. E a gente vai ver se sua pergunta, ela foi respondida. Eu acho que não, mas tem uma fila de pelo menos 9.000 e-mails a serem respondidos. Bom, vamos lá. Tive que fechar a porta para a Lilo. A Lilo pediu para sair porque ela quer ficar com a mãe dela, mas vamos lá. Primeira pergunta de Julio. Vini, ponto. O nome dele é Vini, espaço, ponto. Boa noite, Rodrigues. Tenho visto diversos vídeos do seu canal e estou bastante intrigado com tudo o que é falado. Tenho 19 anos ultimamente, nem tenho dormido direito. E é complicado porque quando eu realmente não acreditava em nada, não estava protegido, mas pelo menos eu não ligava. Finalmente, na real, não por enquanto. Procuro tentar entender as coisas com que me deparo, e seus vídeos são realmente muito bons. Minha dúvida é a seguinte: existe alguma forma de se proteger, se blindar contra essas energias obcecadas apenas com pensamento? Orações realmente têm poder. Infelizmente, no momento não possuo recursos para realizar uma limpeza, mas em breve ficarei muito feliz em contribuir com o seu trabalho. Se esse não for o lugar correto para a pergunta, apenas desconsidere esse e-mail. Obrigado, Vini. Então, esse é o lugar correto, porque são dúvidas referentes, aos vídeos publicados no canal, embora eu tenha separado lá e deletado dezenas de questionamentos pessoais, ou seja, eu quero saber se eu sou vidente, se eu tenho algum dom, eu tô vendo alguma coisa aqui, disse o que é, eu não tenho a menor ideia. Mas vamos lá, Vini, eu vou te explicar. Eu acho muito engraçado porque o ser humano... ele tenta se defender de algo que ele desconhece. Nós vivemos criando nossos próprios medos, nós vivemos criando nossos próprios fantasmas, literalmente falando. Mas nós nunca sabemos o que eles são, como são e quando realmente vão nos atacar. Isso eu estou falando de maneira genérica na vida, tá? Quando a gente fala de conceitos de nossos medos, nossos fantasmas, não necessariamente estou falando da personificação de um fantasma realmente. Estou falando, nós temos medo, às vezes, de sair de casa, nós temos medo de convívio social, nós temos medo de pegar uma doença, nós temos medo de morrer pobres. As pessoas têm milhões de medos, e esses medos, eles tornam-se absolutamente reais. E na hora que você absorve esse medo, você cria aí um laço tão forte com o seu medo que você realmente vive isso. E aí surgem o quê? Os transtornos, as fobias, as angústias, a depressão e milhões de aspectos que atormentam você como indivíduo. Você tem como evitar uma depressão? Não, porque você não sabe nem o que é uma depressão, nem como surge uma depressão e nem quando você vai ser acometido por uma depressão, se é que vai. Você tem medo de sair na rua, mas você sabe quando vai acontecer alguma coisa ruim com você? Não, mas você gera a temerosidade. O mesmo acontece com o mundo espiritual, nós temos medo do desconhecido. Não é uma coisa curiosa, eu tenho medo do desconhecido.
Por que que você não conhece primeiro para saber se realmente há necessidade de ter medo ou não? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho medo de dentista. É curioso, né? Falar, eu tenho medo de dentista. Tenho, por quê? Porque eu não gosto daquele. Parece que você paga para sentir dor, você paga para ser machucado, sabe? Eu lembro que uma vez nossa, eu fiquei muitos anos sem ir no dentista, aí resolvi fazer uma verificação para ver se estava tudo ok e tal. Ah, eu tinha uns sistemas de amálgamas antigos no dente, sabe? Tudo de metal, e aí o dentista falou, vou tirar, vou remover tudo isso daí e ver se tem cárie por baixo. Que antigamente os dentes eram cobertos por uma substância de metal, né, que eles colocavam, eu nem lembro os nomes disso. Mas aí, então, o que acontece? Eu morri de medo, por quê? Porque você lembra da dor de retirada disso daí, mesmo com anestesia, há uma dor, eles machucam. Então você gera um medo, mas é um medo necessário. Eu tenho que ter esse medo para poder ir lá e, né, tipo, eu tenho que enfrentar esse medo para resolver meu problema do dente. A melhor coisa que as pessoas têm é enfrentar o seu medo, é conhecer a natureza do seu medo. Por isso que a proposta do canal é fazer com que as pessoas conheçam sobre a espiritualidade para que possam enfrentar os seus medos. O medo do desconhecido só é anulado quando você conhece o seu medo, ou pelo menos justifica-se o seu medo. Se você quer ter medo de alguma coisa, pelo menos você assume, conhece a natureza desse seu medo para que justifique-se aquilo que você não gosta. Então, como é que você pode ter medo de algo que você desconhece? Essa é a primeira. Segunda coisa, é se blindar de algo que você desconhece. Novamente, não tem nexo. Você vai se blindar de algo que você desconhece. É a mesma coisa que pessoas que buscam figas, trevos, sei lá, pentagramas, hexagrama, tetragrama, o que for, botar no peito, sendo que você não faz nem parte daquela religião, daquela crença, não sabe nada daquilo, mas você acha que aquilo vai te ajudar em alguma coisa. Não tem nexo. Você não pode se blindar de algo que você desconhece ou utilizar-se de artifícios para se blindar mediante uma crença que você também não acredita. Não é completamente incoerente. Quer dizer, a gente vê pessoas, por exemplo, que se dizem universalistas, né? Eu sou universalista, eu gosto de tudo, eu cultuo tudo. Isso é uma grande estupidez, porque quem cultua tudo não cultua nada. Porque você não se dedica àquilo, você não conhece aquilo. Então o cara tá lá com um monte de patuá, estrela, fita do Bonfim, tá com um monte de coisa. Aí você fala, mas você conhece a natureza disso? Como foi criado? Como surgiu? Eu não sei, só sei que isso me protege. A pessoa acredita, literalmente, acredita que aquilo que vai me proteger, mas não necessariamente vai te proteger. É a sua mente que está te enganando e anulando o seu medo, fazendo com que você acredite que naquele negócio, aquele patuá, ou aquele sistema de crença vai te ajudar. É a mesma coisa que você botar uma venda nos seus olhos e se cegar. É isso. Entende? Aquilo que você realmente não vê, o teu coração não vai sentir. Então, se você acredita que aquele trevo de 4 folhas vai te proteger, a sua mente está acreditando que aquilo vai lhe proteger. Mas na verdade não está te protegendo de nada. E acho engraçado porque é igualzinho aquelas imagens cartoon de fantasma, né? Então você imagina o cara ali segurando um trevo dizendo, isso vai me proteger, e o obsessor atrás dizendo, tá bom, criança, continua olhando para aí que eu tô aqui atrás de você te assombrando. É a mesma coisa, não vai mudar. O fato de você acreditar que o terço, ou um trevo, ou uma figa vai te proteger, não necessariamente o mundo espiritual, ele vai olhar e vai falar, droga, ele tá com a figa na mão, acho que eu vou voltar depois quando ele largar esse negócio. Não vai. Entende? Os sistemas de oração, também a mesma coisa. Aí a gente vai entrar no sistema de crenças, tá? Porque orações estão ligadas aos sistemas religiosos, seja o catolicismo, o cristianismo, que você pode rezar o seu Pai Nosso, direcionado a Jesus Cristo, você pode fazer as orações em hebraico, você pode fazer qualquer tipo de oração relacionada a algum sistema de crença. Mas qual que é o princípio de orar? A oração é uma espécie de programação da mente, onde você vai anular todo aquele processo
que está atormentando você mentalmente. Então você tem um monte de conta para pagar, você está aflito, você está nervoso, você não sabe como fazer, ou durante o trabalho você está preocupado porque você não sabe como atender todas as necessidades, as demandas do dia a dia no seu trabalho, e você precisa realmente se acalmar e você não sabe como se acalmar. Na hora que você faz uma oração, a sua mente fica ligada diretamente à oração. Então você está orando, você está concentrado na oração, você está respirando com calma, você fica com o corpo mais relaxado porque você não está, né? Você não reza correndo. Você vai sentar, vai relaxar sua postura e você vai relaxar a sua mente. A oração, ela não vai lhe proteger. E isso eu falo com garantias, tá? Por quê? Porque eu orei durante muitos anos da minha vida. Eu já fui em casas de pessoas que eram católicos praticantes, judeus praticantes. E os níveis dos obsessores, eles são idênticos a uma pessoa que às vezes não tem crença nenhuma. Então o que justifica? A oração não seria suficiente para realmente resguardar aquela família? Não. Por quê? Porque aquela família, ela não tem só problemas relacionados às questões de fé. Elas têm problemas de drogas, problemas de depressão, elas têm, às vezes, problemas de alcoolismo, tabagismo. As pessoas são normais, são seres humanos que estão vivendo a matéria. Tudo bem, existem também, por exemplo, padres, pastores, rabinos que também têm seus problemas, são seres humanos. O ato de orar não vai impedi-lo, quer dizer, o cara está lá usando o crack dele, mas está orando o Pai Nosso. Não tem nexo, não tem nexo. Sabe, a oração não vai blindá-lo, mas ela tem uma conotação muito mais de tranquilizar, harmonizar a sua mente, seu corpo, sua fala, ou seja, tudo aquilo que realmente você pode alinhar novamente naquele momento. Estou aflito, não sei o que fazer, vai rezar. Quando você reza, você tranquiliza seu corpo, respira, você programa sua mente, você faz a oração, seja em silêncio ou realmente entoando os cânticos, e toda a atenção vai para aquilo. Mas não necessariamente a oração vai lhe impedir de ter algum obsessor ou de exercer algum pecado, ou ser um pecador. Não vai. A maioria dos pecadores fazem o quê? Eles rezam. A maioria dos pecadores, eles rezam para sanar os seus, vamos dizer assim, os seus erros. Davi. Pega o Salmo de Davi, leia os Salmos de Davi e você vai ver. Mate meus inimigos, Senhor. Porra, cara, mas peraí, como é que você está pedindo para tirar uma vida de uma pessoa? Ele é teu inimigo, mas não é meu. Sabe? Deus está olhando falando, Deus, entre aspas, né? Olhando falando, tá, Davi, mas vem cá, o mesmo direito que eu te dou de existir, eu também dou para aquele indivíduo. Aos olhos dele, ele também é seu inimigo. Você é inimigo dele, ele é teu inimigo. Quer dizer, eu vou escutar quem? Teoricamente é um empate. E é engraçado porque, por exemplo, se você pega o filme do American Sniper, que é incrível, puta filme animal, você vê o cara lutando contra um árabe que tem uma Dragunov, você fala, cara, da perspectiva do árabe ali com a Dragunov, o cara também tem mulher e filho. E o americano também tinha mulher e filho. Ou seja, quem é inimigo de quem? Aos olhos de um, ele é teu inimigo. Aos olhos de outro, ele é meu inimigo. Então fica um negócio tipo, são indivíduos. Então, de novo, as pessoas confundem as coisas e quando a gente coloca o pé no chão, claramente, estremece as crenças. Mas as pessoas têm que entender por que orar, como orar, qual é o princípio da oração. A oração está relacionada a você, para você exteriorizar, acalmar, tranquilizar a sua mente, se reconectar a um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio pode ser realmente a sua divindade relacionada a qualquer crença que você tenha e que precise restabelecer-se por meio da oração. Pai Nosso, Credo, Ave Maria, ou mesmo qualquer oração que seja de qualquer crença. Ela não vai te proteger do mal, ela só vai te reequilibrar, porque você vai estar voltado a sua atenção para aquilo. Então não existe sistema de proteção, tio Spook? Honestamente, não. O melhor sistema de proteção que tem é o conhecimento. Não existe outro. Porque quando você entende como surgem esses seres, qual é a vibração desses seres, o que está por detrás da existência de cada ser do mundo espiritual, claramente não é um jogo de RPG onde a gente vai pré-determinar, né, estamina, destreza,
o maná de cada ser, né? Porque tem gente que acha que o mundo espiritual, ele é como se fosse o livro dos mestres do Dungeons and Dragons, né? Então, meu Deus, vai aparecer o Beholder aqui. Não. Quando você entende o que está por detrás de cada um desses seres, que na verdade eram seres humanos, você entende a natureza deles e você começa a anular isso em você. Porque a maioria desses seres, eles existem por meio de ego, raiva, ignorância, inveja, orgulho, apego, gula, todos esses aspectos que teoricamente, realmente, fazem parte de processos de diversas religiões e também está ligado ao budismo tibetano, que são considerados como os venenos da nossa mente, eles são sim reflexos de coisas que vão fazer você se transformar em obsessores no futuro. Você é apegado à matéria. Cara, eu gosto do meu carro, eu gosto da minha casa, eu construí um império, eu gosto disso tudo. Legal. Quando você morrer, para onde você vai? Cara, você vai ficar para aquilo que você cultuou. O seu falso Deus. O seu falso Deus não é a divindade a qual você venera, ou você reza, ou você direciona as suas intenções. Mas o seu falso Deus é a matéria, é o teu carro, é a tua mulher, são os teus filhos, é aquilo que você criou o apego, vínculos, o ego. Então você vai ficar preso àquilo que você cultuou a vida toda. E você zelou, você protegeu e você impediu que terceiros tomassem conta ou se apropriassem. Você entende essa natureza? Vocês entendem o que está ligado atrás disso? Na hora que vocês se desvinculam disso e vocês realmente têm uma vida mais espiritual, ou seja, vocês entendem princípios de causa e efeito, vocês entendem o que está relacionado a karma, vocês entendem o que está relacionado à prática de uma religião, à entrega de uma religião, à devoção da prática do exercício constante, da melhora de um indivíduo, você se desapega dessa matéria. E na hora que você faz esse processo de pós-morte, ou seja, de você ser encaminhado novamente dentro do processo da sua crença, ou seja, se você acredita, como os espíritas dizem, no renascimento, na reencarnação, na vida pós-morte e tudo mais, vai ficar muito mais fácil para você poder trafegar no mundo espiritual, porque você entende que aquilo te acompanhou, ou seja, a matéria te acompanhou ao longo da vida. Ela não foi um fator essencial para você, mas ela foi um fator de complementar a sua existência e te dando suporte para que você pudesse fazer outras coisas na vida. Foi uma pergunta-aula, né? Mas eu quero que vocês pensem realmente em tudo isso que eu estou falando, porque ele é primordial no sentido de vocês entenderem mantras, orações, práticas religiosas, práticas cerimoniais, o que está ligado atrás disso. Não é realmente um botão que você aperta e você já, né? Meu Deus, agora eu vou me blindar. Pera aí, para nós. E daí você vai criando tipo colossos, né? Do X-Men. Vai aparecer nas placas de metal e você fala, agora vem o obsessor. Não. Mas qual é o princípio da oração? O que está por detrás disso? E é coisas que a igreja não conta a vocês, mas nós contamos aqui no Spook Responde, não é mesmo? E eu falo isso porque eu aprendi isso tomando na cabeça. É sério. Vamos lá, Leonardo Pinzangar das Gasas. O nome do cara é difícil de se pronunciar. Pinzangar. Leonardo Pinzangar. Os itens da sua lojinha passam por um processo que o senhor faz antes de enviar. Não sei como nomear, mas digamos que você organiza as energias do item. Desculpe se essa não for a melhor definição. Eu gostei da medalha de São Bento, que tem lá, mas gostaria de saber se é melhor eu comprar depois da limpeza de casas e meu tratamento individual que estou marcando. As energias ruins que tem aqui em casa não podem meio que anular as da medalha? De novo, Leonardo, eu acabei de responder pro Vini. Vini, conta lá pro Leonardo o que eu acabei de responder. A gente não tem mais essas medalhas na lojinha porque o rapaz que faz e produz essas medalhas, ele se enrolou com um monte de coisa, não respondeu mais a gente e a gente acabou tirando essas medalhas da loja, tá? As medalhas de São Bento, elas têm uma história muito interessante, eu já botei um vídeo aqui no canal contando a história da medalha de São Bento, a história de São Bento, e acho que é uma história muito legal, muito bonita. Mas, de novo,
Cada objeto, ele deve estar relacionado a uma crença. Se você não acredita naquilo, se você não tem uma fé naquilo, ou se realmente não se torna um fator de gatilho para você poder exercer a sua prática religiosa, não comprem. Veja, eu sou praticante budista. Eu tenho um monte de objetos que ficam aqui atrás de mim. Tenho Dorde, eu tenho sino, eu tenho Drigug, eu tenho Kanglins, e tudo isso relacionado ao quê? Às práticas budistas, às cerimônias budistas. Tudo isso é utilizado? Tudo isso é utilizado. E tudo isso é utilizado em diversas cerimônias que nós fazemos. Inclusive o japamala que nós utilizamos, que é como uma espécie de um rosário, como se fosse o rosário católico. Eu também tenho os meus, cada um para um tipo específico de práticas e energias relacionadas ao budismo. A medalha de São Bento, ela está ligada a um processo de gatilho. O que é o gatilho? Te explico. Eu vou dar um tiro em alguém? Não é um tiro. A medalha de São Bento, ou qualquer objeto sagrado que você venha a ter, ela é um fator de conectar você rapidamente a esse momento de oração ou a sensação de você, o vazio depois de oração. Olha que legal. Os objetos sagrados, esses objetos que as pessoas utilizaram ao longo de séculos e séculos e séculos, principalmente dentro do budismo tibetano, onde nós temos aqui objetos de 2.500 anos atrás que eram utilizados dentro das suas cerimônias, que advêm até mesmo do hinduísmo, eles têm a função de como um gatilho. Então, na hora que você pega um dorde, um sino, ou qualquer objeto, ou seja, até mesmo um japamala, você automaticamente chega para a tua mente como se fosse um cavalo doido e você fala, oh! E você mostra para a sua mente dizendo, eu estou com o objeto aqui. Esse objeto, a sua mente automaticamente associa ao quê? Ele vai orar, ele vai praticar, ele vai exercitar o seu poder de oração, a sua fé naquele momento. A sua mente automaticamente o que ela faz? Ela ri, ela para. Essa é a ideia, esse é o gatilho, de você chegar para sua mente e falar, você está muito atribulada, eu acho que está no momento da gente orar. A tua mente fala, parou. É como se fosse uma programação. O costume de orar e utilizar-se desses objetos, seja uma Bíblia, que muitos utilizam, um terço ali, um rosário, para você ficar fazendo as acumulações das orações católicas, seja Maria, Pai Nosso, Credo, ou o que for, ou mesmo se você for islâmico, praticante tornando-se um muçulmano, você também utiliza-se dos rosários. A gente tem um aqui também para comercializar, que eu ganhei da Turquia. Você programa a sua mente. Você chega para a sua mente e fala, está no momento de. A gente tem cerimônias que nós fazemos aqui pela internet, tá? Por causa dessa quarentena que nós estamos, na época que eu estou gravando esse vídeo ainda, estamos na quarentena. Muitas das cerimônias, elas são feitas pela internet, à distância, onde o pessoal do templo budista abre as câmeras e a gente faz diretamente com os lamas. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Oriente, a gente pode ter acesso a essas cerimônias. Na hora que você fala, pô, tá chegando o horário, você automaticamente chega para a tua mente e fala, se desapega de tudo, porque neste exato momento nós vamos realizar a prática budista. Então a sua mente para completamente, você pega os objetos, você senta no chão ou fica na cadeira de frente para o computador e você acalma a sua mente e se prepara para a prática. Então é o momento que você arria a sua mente, dizendo, amigão, parou. A medalha de São Bento e qualquer objeto tem essa finalidade. Então ela não vai te proteger do mal, ok? Não é que nem espada de Tandera que vai chegar, vai realmente botar para correr todo mundo, né? O que ela vai fazer é mostrar para sua mente que naquele momento você tem que se acalmar dentro do critério de eu acredito na medalha de São Bento, ok? A gente não tem mais esses objetos na loja, infelizmente. A medalha de São Bento e todos os outros objetos da loja, eles passam sim por um processo de limpeza. E eu vou falar para vocês que é muito interessante isso, Leonardo, porque é o seguinte, eu geralmente adquiro esses objetos ou diretamente com o pessoal de Katmandu, tá? Lá no Tibete. A gente compra diretamente de lá, vem via DLL lá, os sistemas de entrega, FedEx. Os caras são sensacionais, tá? Eu consigo comprar, trazer, chegar em uma semana, no máximo 15 dias aqui, estourando.
E esses objetos, eles passam por um processo de purificação, de limpeza da retirada das impressões que ficam, seja de quem carrega esses objetos ou mesmo da energia acumulada nas lojas, porque é uma loja que tem milhões de objetos ali, então a gente tem que passar por um processo de retirada dessas energias. Então a gente compra esses objetos eles ficam às vezes uma semana sendo purificados, retirados de toda a impressão psíquica. Então fica num quarto de oração, esse quarto de oração é um quarto realmente protegido, é um quarto isolado da casa onde a gente faz essas práticas, e lá existe um processo que descarrega essas energias constantemente, depois carrega com energias boas. Então todos os objetos da loja passam por esse processo, onde a gente tira essas impressões, esses registros, e passa para vocês com uma energia saudável, sim. Tá? E isso eu dou a garantia, porque sou eu que faço esse processo. Tá? Então a gente consegue pegar essas impressões psíquicas ou impressões que ficam nesses objetos, até mesmo dos anjinhos, e aí a gente acaba comercializando eles limpo de qualquer tipo de energia. Existem objetos sagrados que podem vir com obsessores ou com energias ruins? Sim, existem. Tá? A gente comprou um lote de anjinhos que vem de uma mineradora e veio realmente com uma energia conectada a um dos anjinhos, possivelmente de quem manipulou essa peça. E aí, obviamente, a gente já se assusta e fala, cara, vamos ter que limpar, vamos ter que retirar. Então, todas essas peças, a partir daquele momento que a gente identificou esse ser conectado a essa peça, esse anjinho, passa por um processo, sim, de purificação. E eu dou a minha palavra a vocês, tá? Até porque a Dani vem com a bandeja cheia desses objetos, coloca no quarto de oração e fala, tá lá, pode começar. E aí, taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos, né? Lá vamos retirar as energias, fazer todo o processo, tá bom? Vinícius Silva, tio Spurgeon, nunca pensou em abrir um curso pela internet? Ensinando a nós inscritos suas técnicas de clarividência? Obviamente, esse curso seria pago. Vinícius, não. Eu não vou ministrar cursos. E eu vou explicar o porquê. Primeiro que eu não tenho técnica de clarividência, até porque não fui eu quem desenvolveu essa técnica de clarividência, então não é minha. Todas as técnicas ligadas à vidência, clarividência, essas percepções advêm de escolas religiosas e místicas. E advém de budismo, hinduísmo, jainismo, bonismo, muitas religiões que são bem antigas, e muito antes do cristianismo surgir no mundo, tá? São técnicas que surgiram há 2.500 anos atrás. Então, assim, o que vocês têm que prestar atenção é, todos esses processos que eu faço estão ligados intrinsecamente a duas religiões. Religiões, tá? Não são doutrinas e não são crenças, são religiões. Essas religiões, elas têm um processo seríssimo de imersão, na qual as pessoas têm que se converter a elas. Então, o budismo, existe sim um processo de religião do budismo. A maioria acha que o budismo é só um princípio de autoajuda, e não é. É uma religião, é uma prática. Você faz cerimônias ao longo do dia inteiro, se for necessário, tá? E dentro dessas práticas, existe sim essas habilidades que estão relacionadas ao ser humano, ao indivíduo, as percepções, a abertura dos pontos de energia, o entendimento sobre o corpo de energia e muitos outros princípios, inclusive até uma própria medicina tibetana. Então, assim, o negócio é sério, não se pode prostituir conhecimento. Então, eu não posso ensinar algo ao qual não me pertence, eu não posso comercializar algo que não é de minha autoria. Não fui eu que fui lá, fucei, desenvolvi, aprimorei para poder comercializar isso. Eu acho que quem vende cursos desse sentido, ele está prostituindo uma religião. Porque muitas vezes o cara não pertence a essa religião. Muitas vezes o cara foi lá, pegou o que interessou ele e comercializa e prostitui. Dentro de muitas ordens esotéricas, e eu vou falar isso até mesmo como membro da Ordem Rosa Cruz, que eu fui ao longo de 10, 12 anos da minha vida, existem diversas práticas dentro dessas ordens secretas, seja dentro do martinismo, dentro da Ordem Rosa Cruz, da Otto, Astro Argentum, Golden Dawn, acho que até dentro da Skull and Bones, da maçonaria. Existem práticas relacionadas ao desenvolvimento do indivíduo.
Sociedade das Ciências Antigas, ó, já sopraram do meu ouvido, havia esquecido. A Sociedade das Ciências Antigas tem milhões de práticas lá dentro, milhões, tá? E assim, eu não posso pegar algo que é ensinado dentro dessas escolas esotéricas e comercializar e prostituir, porque eu sou um criminoso se eu fizer isso. E tem gente que fez. Tem gente que fez isso dentro, por exemplo, da Astro Argento, da Ordem dos Ordones. Eles foram lá, viram que realmente poderiam pegar certas partes dos ensinamentos e comercializar ali com adendos, né? E aí jogaram na internet, o cara vai lá e fala que é um curso que ele está dando, que na verdade não pertence a ele, mas sim uma escola esotérica. E aí quando ele faz isso, o que ele é? Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Por quê? Porque ele está comercializando algo que não é de autoria dele, não é de direito dele, ele não tem know-how, ele não tem conhecimento sobre aquilo, mas ele prostitui aquilo. E aí ele simplesmente replica o que é ensinado nos livros dentro dessas escolas esotéricas. Qual que é a finalidade do cara? Ganhar dinheiro. Não é realmente ensinar outras coisas a não ser o que o dinheiro pode fornecer a ele. Quando eu falo para vocês querem aprender sobre realmente bioenergia, clarividência, evidência e tudo mais, vocês vão ter que ir nas escolas orientais e se tornarem budistas, hinduístas, jainistas ou outros praticantes de uma crença, porque é o direito que você está dando a credibilidade de vivenciar aquilo. Caso contrário, qual é a finalidade? Sabe, é muito engraçado porque assim, quando a gente está no templo budista, eu fui, levado a muitas cerimônias dentro do templo budista e eu tive com figuras incríveis. Quando eu conheci o Mingyur, por exemplo, pessoalmente, o Mingyur Rinpoche, você fica atordoado, você fala, cara, eu tô a meio metro do Mingyur, que é uma das maiores representações do budismo hoje no mundo. Ele viaja o mundo todo ensinando realmente as pessoas a serem menos idiotas. E você fala, cara, é impressionante. E eu recebi a bênção do Mingyur, eu recebi o ensinamento do Mingyur e a possibilidade de realizar práticas. Ou seja, eu só consigo realizar aquela prática mediante a permissão de um lama, de um tulku, de uma pessoa extremamente elevada. Que o cara me viu, olhou, viu fazendo a prática, olhou e falou, agora você tem a minha permissão e eu vou te dar meu blessing, vou te dar minha bênção. Aí o Mingyur foi e arrancou um teco do meu cabelo. Ficou pra ele. É sério. Vocês entendem o valor disso? Porque não é só a questão de você poder fazer aquela prática, mas é a questão de você estar conectado a uma egrégora, você ter a conexão diretamente com o lama, aquele cara que realmente conhece a prática, que vivencia aquilo, que passa diretamente a você. Você não compra terceirizado o negócio. Você foi direto à fonte, eu tive direto com o cara, sabe? Eu tenho os livros do Mingyur aqui, então eu conheci o cara. Isso não tem preço. Por isso que eu falo para vocês, não adianta vocês ficarem fatiando, ou seja, consumindo só as extremidades, sendo que todas as crenças falam para você, a porta tá aberta, cara, você não vai entrar? Ah não, eu vou ficar olhando aqui de fora. Cara, me dá o direito, aprenda, se torne um budista, se torne um hinduísta, se torne um cristão, se torne um católico, não fique especulando, porque as pessoas especulam as religiões. Entre e aprenda. Ah não, eu vou ficar aqui fora. Aí o cara fica só de orelhada, aí ele fala, agora entendi o que é. E aí sai por aí prostituindo o ensinamento, sendo que não vivenciou aquilo, não esteve presente na cerimônia. Tem lamas, por exemplo, que dão o direito da pessoa sair da sala. Chega e fala, cara, nesse momento, a gente pede àqueles que querem realmente se tornar um budista, um praticante budista, que fique. Caso contrário, se você só veio aqui assistir ou veio aqui só para realmente conhecer, esse é o momento de você levantar e sair. Tem gente que levanta e vai embora. Tem. Quer dizer, eu te dou o direito de você, a partir daqui, ou você está dentro ou você está fora. Os lamas sabem disso. Sabe que existe o budismo for fun, das pessoas que se dizem budistas, entre aspas, universalistas, né? E que não sabem nem o que aconteceu na história do budismo. Sabe, tem gente, por exemplo, aí, que vai dar curso de budismo, vai ensinar budismo, e o cara, tipo, é pastor. E aí? Cara, desculpa, ou você é budista,
ou você é pastor. Ou você é budista, ou você é judeu. Ou você é budista, ou você é praticante do Islã. Você não pode fazer, você não pode prostituir uma crença sem ter feito um processo de aprendizado, uma imersão, ou mesmo vivenciado aquela crença durante décadas, pelo menos, para daí ter realmente um motivo. E os próprios lamas, para vocês terem uma ideia, eles não permitem com que as pessoas que não estão inseridas dentro do contexto, não são praticantes antigos, falem sobre o budismo. Eles não permitem. Por quê? Porque é uma deturpação de conhecimento. É o eu acho que versus sim, eu sei o que eu estou falando. Então o negócio é sério. Senhora Pork, olha só que nome legal. Senhora Pork. Olá, boa tarde. Me chamo Janaína e queria tirar uma dúvida sobre o vídeo no qual o senhor analisou, que foi o vídeo do Crônios, no qual disse que alguns espíritos podem fazer com que algumas pessoas possam ter alguns problemas, como depressão, entre outros. Ultimamente, pelo que eu venho assistindo seus vídeos de análise, a maioria de algumas coisas ditas me deixaram com muita dúvida, pois as mesmas coisas que o senhor disse no vídeo eu estava sentindo desde a semana para cá. Queria saber se isso tem a ver com algo do tipo, se poderia ser algum tipo de espírito. Não entendo muito bem sobre espiritualidade, por isso assisto seus vídeos e resolvi perguntar, e fiquei muito curiosa para saber. Poderia me explicar isso, por favor? Obrigada, desde já. Janaína, eu não sei o que acontece com você e eu não trabalho com vidência para determinar o que ocorre contigo na sua casa ou na sua vida. Vamos separar as coisas, que é extremamente importante, tá? Nós temos o eu acho que versus o sim, está acontecendo comigo. A grande maioria das pessoas vivem uma espiritualidade baseada no eu acho que. Eu acho que eu vi alguma coisa, eu acho que eu senti alguma coisa, eu acho que tem alguma coisa comigo, eu acho que. O eu acho que não é uma coisa fundamentada, é uma impressão que a pessoa tem, e essa impressão às vezes não é honesta ou verdadeira ou real, sabe? Eu acho que um espírito passou por mim, mas fecha aquela janela porque eu senti um vento nas costas. Então não foi um espírito, foi o vento, mas eu quero que seja o espírito. Quando a gente começa a analisar a nossa vida, e a ideia dos vídeos que eu trago realmente é fazer com que as pessoas questionem o que acontece com vocês, ou abale realmente certos pilares de conhecimento falho, ou que não são verdadeiros para vocês. A maioria das crenças que as pessoas possuem hoje no mundo, elas são baseadas no eu acho que é isso, eu acho que eu vou seguir isso, e não tem o fundamento real. E é muito engraçado porque, por exemplo, o catolicismo não acredita em reencarnação ou vida após a morte. Por mais que fale que Jesus Cristo, depois de 3 dias, ele renasceu ali, não é mesmo? Eles não acreditam em vida após a morte. Mas se você perguntar para muitos católicos se eles acreditam em vida após a morte, eles vão falar, eu até acredito. Mas isso não está ligado à sua crença. Mas eu sou meio espírita. É sério, eu acho isso incrível, tá? Então existem novas religiões baseadas no que eu quero acreditar nisso, pronto, acabou. Então é isso, eu quero assim, eu quero que seja assim, entendeu? Você quer bem passado ou ao ponto? Eu quero mal passado. Não, eu te fiz uma pergunta, não, mas eu quero assim. Então as pessoas vão mudando as coisas de acordo com o que elas querem, o que elas acreditam, o que elas acham que aquela religião antiga deveria ser fundamentada. Por que isso? Porque, de novo, eu não posso dizer aquilo que você está passando. Eu não trabalhei com vidência, tá? Então não tenho como predeterminar o que acontece contigo, mediante as suas ideias de experiência. Ou seja, aconteceu comigo. Eu não sei, não tenho fundamento para dizer, tá? Olhando sua mensagem. A questão é a seguinte, por que surgem certas enfermidades na nossa vida? Nós temos problemas, Janaína, físicos, emocionais e mentais. Ponto. Todo mundo sabe disso, tá? O que são problemas físicos? Bati o pé, quebrei a perna. Eu estou com pancreatite. Eu estou com câncer. Eu estou com tumor. São problemas físicos que afloram no nosso corpo real, beleza? Existem problemas emocionais. Aí sim, os problemas emocionais são os que acometem o ser. Então, desequilíbrios, transtornos, vícios, as depressões, fobias, medos são consideravelmente problemas emocionais e muitos médicos ou psicólogos ou psiquiatras vão dizer que também advém de problemas mentais.
Porque o emocional, ele é um reflexo de certos pensamentos, atitudes e maneiras da gente agir na vida de acordo com o indivíduo. Existem pessoas que têm transtornos nervosos, por exemplo, em certas situações. Esse transtorno nervoso pode levar a um abalo emocional numa pessoa que pode gerar, por exemplo, uma úlcera nervosa. Ou seja, nós temos uma correlação entre o corpo físico, o emocional e o mental do indivíduo. Mental são nossos pensamentos, o emocional é como nós somatizamos esses pensamentos e reflete-se em, vamos dizer assim, em sensações, em percepções, e o físico é o que mais apanha, porque ele somatiza realmente todos os outros dois corpos e cria-se as enfermidades. Beleza? Agora, existem doenças que podem ser causadas pelo mundo espiritual, e aí é que é o X da questão. E aí é que nós vamos abordar, só para te explicar, tá? Só para Janaína, viu, gente? Tampe os ouvidos. O porquê que surgem essas doenças consideravelmente espirituais? Vamos lá. Uma pessoa que consumiu crack, por exemplo. Horrível, né? Horrível. Pô, peguei um exemplo horroroso, né, tio Spook? Você também. Mas vamos lá. Uma pessoa que consumiu crack a vida inteira desse indivíduo. Ele morre. Quando ele vai para o mundo espiritual, primeira coisa, ele não vai sair daqui e reencarnar como se fosse, né, Alice nos País das Maravilhas, o cara tá feliz da vida e vai embora. Não, o cara tá completamente destruído. A mente dele está destruída, o emocional dele completamente abalado e o corpo repleto de toxinas. Esses três fatores fazem com que este indivíduo que faleceu fique preso ainda à matéria. Ele vai ficar preso ao vício dele, ele vai ficar preso às decepções, às amarguras, à dependência emocional do seu vício. O corpo dele completamente ainda repleto de marcas dessas toxinas, porque há o registro espiritual disso também. E faz com que esse ser fique perdido aqui, preso em quem? Em quem consome essas drogas. Vamos supor que você está passando perto da Cracolândia. Aí o que acontece? Esse cara que faleceu, essa energia desse espírito, que já é um obsessor, porque ele fica preso à matéria, ele fica obcecado à matéria, ele vai te olhar e falar, porra, gostei daquela mina. E ele vai atrás de você. Ele vai te acompanhando pela rua. Na hora que ele te acompanha pela rua, ele vai demonstrar um certo interesse em você. Por alguma coisa, você chamou a atenção dele. Pode ser qualquer coisa que seja física, emocional e mental compatível que ele tinha em vida. Ou até mesmo uma curiosidade. Na hora que você vai para casa, esse ser ele fica ao seu lado. A vibração desse ser, a presença dele, o corpo de energia dele, vai fazer com que você comece a ter certas sensações estranhas. Seja na sua casa, a princípio, e depois refletindo em você. Então essa vibração desse ser vai fazer com que você tenha certos problemas. Problemas no seu corpo físico, problemas no seu corpo emocional, problemas no seu corpo mental. Essa vibração vai começar a mudar a vibração do seu corpo e vai alterar o seu corpo de energia. Então vai gerar sim problemas. Coloque esse mesmo exemplo numa pessoa que morreu com depressão. Essa pessoa que morreu com depressão, ela vai vibrar a depressão dela. E ela vai se conectar a qualquer pessoa que tenha a mesma frequência, vibração ou princípio de uma depressão. Porque ela vai sentir-se atraída a essa pessoa. O que vai acontecer com esse indivíduo? Vai potencializar a depressão. Porque é como se você tivesse uma vibração na sua casa que fosse intensificando. E você vai somatizando isso, até o ponto de você falar, engraçado, eu estou com depressão hoje, mas por quê? Ontem eu não estava, por que hoje eu estou? Então vai começar a aparecer em você esses sintomas. E esse é o problema. Entende, Janaína? Esse é o problema. Agora, eu devo mudar o mundo espiritual ou eu devo mudar o mundo físico para corrigir o espiritual? Não tem como eu ficar mudando o espiritual sempre, porque é uma total idiotice. Eu tenho que mudar o mundo físico e fazer com que as pessoas percebam os erros que elas têm cometido, para que durante esse processo de pós-morte ela venha para o mundo espiritual, né? Vá para o mundo espiritual com o entendimento daquilo que realmente é real ou palpável. Ou seja,
Eu preciso entender o que é uma depressão, entender o que são essas fobias, esses medos, parar de ter vícios, começar a exercitar caráter, sabe? Ou você vai piorar o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é um reflexo do nosso mundo material. Não existem dimensões. Vamos parar com isso. Não existem portais, tá? Não existe esse tipo de coisa. O que existe é o aqui e agora. O aqui e agora é o meu mundo físico, o meu mundo material. Isso aqui é meu mundo material. Esse quarto é meu mundo material. Mas junto a esse quarto, eu tenho formas de pensamento, vibrações e seres do mundo espiritual que ficaram presos aqui porque eles querem esse quarto. Isso é o que me afeta hoje. Não é um disco voador que vai vir de outro planeta e dizer: olá, Terra, que eu vim aqui para piorar a sua situação. Não! O que afeta hoje, o aqui e agora, é o que eu sou como indivíduo, como melhorar como indivíduo e como anular esses fatores que podem afetar o equilíbrio do meu corpo físico, mental e emocional. É isso. Mas as pessoas parecem que não entendem e querem olhar para o mundo espiritual sem olhar para dentro de si para anular os fatores que podem piorar o mundo espiritual. E eu vou falar a verdade para vocês. Depois que realmente terminar essa quarentena, as clínicas psiquiátricas e de psicólogos vai ficar absolutamente inundadas de gente. Nós vamos ter transtornos absurdos, sejam de vícios, sejam sociais e depressivos. As pessoas vão ter medo, as pessoas vão ter medo de convívio, o medo de germes vai aumentar. Nós vamos ter medo de serem contaminados por bactérias, micróbios, vírus, tudo aquilo que pode realmente levar uma pessoa a morrer. Porque nós estamos nos defrontando com a fragilidade do indivíduo. Nós estamos trancados dentro de casa por causa de um vírus que não é visível. É como se fosse um obsessor. Vocês entenderam? Então é sério. Reflitam sobre isso, pensem, por favor. Hoje eu falei, mas eu sei, tem gente olhando pro relógio falando: caraca, tio Spook, mas já passou 1 hora praticamente, meu pequeno gafanhoto. Falamos, mas é com enorme prazer. Hoje foi um tema muito legal, gostei aqui das perguntas, tá? De novo, galera, só para a gente fazer os adendos finais, e que são importantes para que vocês assistam e não fiquem sendo redundantes no box do vídeo depois me perguntando, tá? Eu não sou vidente, eu não faço trabalho de vidência para adivinhar o que acontece na casa de vocês, literalmente adivinhar. Então tem muita gente que infelizmente coloca lá no box dizendo que o que aconteceu comigo, me explica, o que acontece comigo, me explica. Eu não sou vidente para adivinhar pelo box do vídeo o que acontece com as pessoas. Desculpa. Eu sei que as pessoas querem respostas, eu também quero respostas, mas não é por um box do vídeo que você vai tê-las. Sinto muito. De novo, as únicas respostas que nós damos é sobre aquilo que é apresentado no contexto dos vídeos e mais nada, tá? Mais nada. Não adianta ficar me perguntando coisas que eu não tenho como responder a vocês. Não tenho. Bom, como recados finais, todo mundo aqui sabe que Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, holístico, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para poder complementar a medicina tradicional. Nós não sobrepomos nenhuma técnica, não sobrepomos nada. Nós simplesmente complementamos a medicina tradicional, ok? Não substituímos nenhum método. Somente complementamos os tratamentos. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais e espirituais, os tratamentos relacionados à limpeza de casa, limpeza de escritórios, como apresentado em 2 playlists, o depoimento dos pacientes, que tem dezenas de depoimentos legais ali, seja para as pessoas, para parentes, ou mesmo para os animais de estimação. Assistam porque tem muita coisa legal. Tanto quanto para limpeza de casas. Então tem uma playlist chamada Limpeza de Casas, onde todas as limpezas hoje são feitas à distância, não são presenciais, ok? Todos os processos hoje são à distância e devem ser solicitados pelo endereço de e-mail limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com, está na descrição aqui embaixo. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o Seja Membro e o outro é o PayPal.
O Seja Membro, você clica aqui embaixo e doa R$8 e nos ajuda firme e forte a continuarmos aqui na plataforma. Doando R$8, tornando-se membro do canal, e o PayPal, que daí você pode doar qualquer valor, que também está aqui na descrição do vídeo. Você pode nos ajudar por esse meio, tem muita gente que faz isso, eu agradeço muito pela ajuda. E por último, casasassombradas.com.br, que é a nossa lojinha com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.